quando coube a minha responsabilidade de ser um dos palestrantes, e eu fiz uma pergunta para Deus, como sempre faço, quando estou diante da palavra, não é? Que era o que o Senhor quer que eu transmita à igreja, pessoalmente aos ministros, né, nesse congresso, às suas esposas, aos obreiros, né, aos líderes em geral, porque o nosso congresso é um congresso também para a liderança. E eu lembro de uma conversa que estava tendo com o pastor Carlos, no nosso grupo da Ormiban, sobre a pacificação, né? E eu lembro que durante algum tempo eu coloquei no grupo da Ormiban o versículo de Mateus capítulo 5, da bem-aventurança: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E numa conversa reservada, então, o pastor Carlos falou: meu pastor, eu creio que Deus tem um propósito em lhe usar nessa área aí, já que você está insistindo nesse versículo, então eu creio que Deus vai te usar por essa área aí, e se prepare, né? E aí, então, quando nós começamos a discutir sobre que palestras nós traríamos aqui, né? Então, eu comecei a pedir um direcionamento de Deus para essa área, e o direcionamento que nós tivemos foi esse, né? O nome da nossa administração: Aspectos Éticos do Ministério Pastoral. Então, o pastor como pacificador, não é? E sobre esse texto, sobre esse tema, eu gostaria de convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, e vamos ler os versos de número 23 até o verso de número 24. Mateus 5, versos 23 e 24, que nos fala assim a palavra do Senhor. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Amém? Vamos ler também ainda, nesse mesmo capítulo, os versículos de número 38 em diante. É 38 a 48, mas nós vamos ler apenas alguns versículos, porque o restante nós vamos fazer referência enquanto se desenrola a nossa ministração. Mas vamos ler do 38 até o verso 42. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós vamos então aos assuntos que vamos abordar aqui nesta palestra de um pastor como pacificador. Primeiro, nós vamos falar a respeito do lugar dos pacificadores. À luz do que nós estudamos, não é? Do que nós lemos no início dessa palestra, o lugar dos pacificadores é diante do altar. É um lugar muito importante para que o pacificador deseja estar, não é? Então, quando nós estudamos essa bem-aventurança, a bem-aventurança da paz, esse tema é um tema importante nas páginas das Escrituras Sagradas, não é? E também no plano da salvação. Porque quando nós não conhecíamos a Deus, a palavra do Senhor nos diz que nós éramos seus inimigos, não é? É o que nós encontramos em Romanos, capítulo 5 e o verso 10. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Romanos 5,10, vamos ler o que a palavra de Deus fala sobre esse tema, que nos fala assim a palavra de Deus.
Agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, não é? Então, nós éramos inimigos de Deus antes da salvação. E nós jamais poderíamos alcançar a justificação e a paz com Deus, sendo seus inimigos, não é? Então, em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante também que, quando nós olhamos as Escrituras sobre o tempo em que o Salvador veio ao mundo, porque em Gálatas o apóstolo Paulo diz que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, não é? E a palavra do Senhor nos fala que, por ocasião, então, do nascimento do Salvador, os anjos cantaram, em Lucas 2,14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, vejam só, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, então, o que as Escrituras dizem para nós a respeito da mensagem do Evangelho? Primeiramente, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, não é? É uma mensagem de paz. Isaías, capítulo 52, o verso 7, o profeta fala nos seguintes termos para nós. Isaías, capítulo 52 e o verso 7, nos fala assim a palavra do Senhor: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho, então, é uma mensagem de paz, que é ofertado a todo homem disposto a reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida e arrepender-se dos seus pecados, conforme o profeta Isaías nos fala no capítulo 55 e o verso 6 e 7 do seu livro. Nos fala assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Nós encontramos também Romanos capítulo 10, os versos 8 a 10, que diz assim a palavra do Senhor: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a mensagem do Evangelho em termos resumidos, não é? E o Evangelho, ele não existe pregação do Evangelho sem a pregação do arrependimento. Porque quando nós consideramos os textos da grande comissão, nós encontramos o de Lucas capítulo 24, não é? Onde o Senhor fala que era necessário que após a sua ressurreição se pregasse o evangelho de arrependimento a todas as nações, a começando por Jerusalém, não é? Então, quando nós consideramos o ensinamento expandido desta bem-aventurança, Cristo Jesus nos oferece a posição que um pacificador precisa assumir na presença de Deus, que é justamente o altar,
não é? Neste trecho do Sermão da Montanha, o Senhor ensinou como deve ser a postura de um verdadeiro pacificador. E qual é o papel de um verdadeiro pacificador? É uma pessoa que é essencialmente um promotor da paz. E nós encontramos, então, esse papel lá no verso 24, em Mateus 5, 24, que o Senhor fala para nós, não é? Vamos ler o verso 23, o contexto imediato. Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. É interessante que Jesus nos coloca aqui, que nós devemos deixar a oferta perante o altar, porém sem apresentá-la, não é? Sem apresentá-la. E por que é importante nós nos reconciliarmos com o nosso irmão? Ou seja, por que é importante nós estarmos em paz com o nosso irmão? Quando nós olhamos o contexto das igrejas da Palestina no século I, antes da morte de Estevão, a palavra do Senhor nos fala, em Atos, no capítulo 9, que as igrejas por toda a Judéia, Samaria e Galiléia tinham paz umas com as outras, e no conforto do Espírito Santo se multiplicava. É interessante a paz. Quando nós olhamos para o Salmo 133, a palavra do Senhor fala, não é? Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. E aí o salmista fala, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E esse óleo ele não fica só sobre a cabeça e a face, ele tem um caminho descendente, ele vai descendo, ele vai percorrendo os vestidos de Arão, até chegar na orla dos seus vestidos. Isso traz para nós uma tipologia bíblica, uma comparação bíblica, no sentido de que nós devemos mergulhar no bálsamo do Espírito Santo. Só assim nós teremos paz uns com os outros e seremos também promotores da paz, louvado seja o nome do Senhor, porque nós precisamos experimentar a paz. E assim, uma vez que experimentarmos a paz, podemos ser multiplicadores dessa paz. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro lugar que nós precisamos estar é diante do altar. E quando eu falo nisso, eu também me coloco dentro desse contexto. E isso não quer dizer que, pastor, eu vou estar em paz com todo mundo e nunca vou ter conflito com alguém. Isso é impossível. Isso não quer dizer que nós nunca teremos conflito com alguém. É impossível nós não termos conflitos. É impossível. Por quê? Porque nem todos pensam da mesma forma. Nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo fazer, no mesmo querer, no mesmo agir. Porém, essa unidade, dentro dessa unidade existe uma diversidade. Por quê? Porque quando nós olhamos a dinâmica dos dons do Espírito, em 1 Coríntios 12, não é que não faz parte dessa palestra, mas o que há lá? O apóstolo Paulo fala, e há diversidade de dons, mas um só, e o mesmo Espírito distribui a cada um segundo lhe apraz. Então, nós vivemos uma unidade dentro da diversidade, não é? Por quê? Porque eu não posso falar, eu não posso pensar igual o pastor Algervan, igual o pastor Walter, igual o pastor Aloysio, igual o pastor Bindar, mas quando nós nos juntamos, quando nós conversamos, o que é que acontece? Nós percebemos que existe algo em cada um de nós que nos alegra, que nos conforta, que nos anima, que é o fato de nós estarmos juntos. Amém? Ainda agora há pouco estávamos conversando com o pastor Walter sobre isso. O que é maravilhoso é nós termos esse momento aqui de estarmos juntos. E o mais maravilhoso ainda, se é que existe algo mais maravilhoso, né? É nós podermos aprender uns com os outros. Amém?
Isso é maravilhoso. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ser ministrado. O reverendo, o pastor Gervan, vai ministrar aqui e eu vou ser abençoado. Nesse momento, Deus está nos usando para abençoar. Mas daqui a pouquinho eu vou descer e ser abençoado. E isso não tem preço, irmãos. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é melhor, nós, batistas nacionais, estamos aqui servindo e sendo ministrados e ministrando uns aos outros, praticando aquilo que as Escrituras falam a nosso respeito. Amém? Então, nós vamos entrar agora no papel dos pacificadores, promovendo a paz, não é? Promovendo a paz. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Tiago, capítulo 3, e o verso 18, que nos fala assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Observe o que as Escrituras falam, não é? É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Só pode promover a paz aquele que pratica a cultura da paz, não é? Então, essencialmente, o papel de um pacificador é promover a paz. Em Marcos, no capítulo 9, e o versículo 50, o Senhor Jesus nos fala a respeito deste importantíssimo papel, não é? Observe que a palavra de Deus fala aí. O Senhor Jesus fala: bom é o sal, mas se vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. É interessante quando nós observamos esse versículo, porque, veja só, a princípio alguém pode dizer: pastor, o que paz e sal tem a ver uns com os outros? Então, primeiro vamos partir do princípio, um dos princípios da hermenêutica que nós temos, é que a Bíblia se interpreta a si mesma, não é? E quando nós aplicamos esse princípio, nós olhamos o contexto do Antigo Testamento e olhamos também o contexto do Novo Testamento. E quando nós olhamos o contexto do Novo Testamento, a primeira autoridade que nós devemos levar em consideração é o Senhor Jesus, ou seja, o que ele declarou ou como ele tratou a respeito de determinado tema. E aqui o Senhor Jesus é quem nos fala: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal era um importante elemento da antiguidade. Ele era tão precioso que os romanos chegavam a pagar o soldo dos soldados com sal. Aproximadamente 30 quilos de sal era o pagamento do soldado romano em algumas áreas do Império Romano. E daí nós temos a expressão salarium, que hoje é a moderna expressão salário, não é? Nos tempos antigos também, o sal era usado na purificação e na preservação. E ele tinha um valor simbólico ao se realizar uma aliança. Por quê? Porque nesse aspecto, o uso do sal sugere lealdade mútua, ou seja, o uso do sal era usado para promover e produzir a paz. Então observe que Jesus, ele coloca aqui um outro elemento, porque ele fala aqui, essencialmente, do papel conservador do sal, de ser aquele elemento utilizado para conservar as coisas, já que na antiguidade não existia geladeira, não é? Não existia geladeira. Então Jesus está ligando aqui o papel de promover a paz com a nossa capacidade, não de nós, mas dada pelo Espírito de Deus, de ser o sal da terra e também a luz do mundo, não é? Então Jesus falou: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E nós devemos então ficar dentro desse aspecto que o Senhor Jesus nos indicou, não é? Nos instruiu, não é? Então vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4 e o verso 6, então.
E Paulo nos fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então observe uma coisa: palavra agradável é uma palavra de quem promove a paz, de quem está em paz, de quem tem um espírito pacificador. Quem tem um espírito pacificador, ele não vai usar a palavra para ferir, à primeira vista, alguém, mas ele vai usar a palavra num tom agradável. Porém, como deve ser esse tom agradável? Observe que a expressão após agradável, ela vem entre duas vírgulas. Significa que existe uma exceção. E qual é a exceção? Temperada com sal, não é? Ou seja, a temperança, ela revela o caráter de um pacificador, não é? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Glória a Deus. Aleluia. O Salmo 34 e o verso 14, ele nos fala uma palavra muito abençoada nesse sentido. Ele nos diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, vejam só, amados, promover a cultura de paz no nosso ministério não é uma tarefa fácil. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, porque é difícil. Nós, como ministro do Evangelho, nós temos que trabalhar, ou melhor, faz parte do nosso trabalho como pastores, a gestão de pessoas dentro da igreja. Então, dentro da igreja, tem líderes aqui que têm pastores como discípulos, não é? Como líderes debaixo da sua autoridade, da sua cobertura ministerial, não é? Então, o pastor tem outros pastores, tem líder de célula, tem líderes dos ministérios, não é? E aí, como conciliar isso? Como manter a cultura de paz no meio do discipulado? Da liderança? Como manter a cultura? Como fazer com que essa cultura chegue até as igrejas, aos demais membros, às células, aos ministérios, e assim sucessivamente? Então, ou seja, o processo de ser um pacificador é um processo que muitas das vezes envolve aquilo que nós chamamos de construção. Porque quando o pastor é enviado para um determinado local, aonde a cultura de paz não é praticada, então esse pastor ou esse líder, ele vai ser o canal que o Espírito Santo vai usar para que essa cultura de paz seja construída. Então, por isso que o salmista fala: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Por que que eu, Aldenei Barros, tenho que me empenhar pela paz, para alcançar a paz? Porque não é fácil nós termos uma cultura de paz. Não é fácil. Quando nós olhamos a história dos evangelhos, eu dou graças a Deus pela oportunidade que Deus me concedeu. E, ultimamente, eu quero confessar aqui uma falha aos irmãos, né? Que nós, como pastores e pregadores do Evangelho, muitas das vezes nós somos tentados a pregar somente aquilo que nos agrada. E como é maravilhoso, irmãos, pregar sermão temático. Oh, maravilha, né? Porque eu posso pregar sobre qualquer assunto que eu quiser, menos aquele que me desagrada. Agora, quando você prega sermão expositivo, aí acontece contigo aquilo que Elias falou para Eliseu: dura coisa pediste. Porque quando você prega o sermão expositivo, você vai pregar, muitas das vezes, uma mensagem que toca lá dentro da tua ferida, né? Mas isso é maravilhoso também, sabe por quê? Porque antes que eu venha para o púlpito, antes que eu traga a mensagem para o povo de Deus, o Senhor tem que tratar comigo, né? E é isso que Deus tem feito comigo nos últimos 5 anos, porque nós temos pregado a palavra do Senhor de forma expositiva. E às vezes, eu confesso para os irmãos, às vezes eu tenho vergonha, às vezes, de pregar um sermão temático,
Por quê? Porque eu sinto que ele está saindo, eu não digo que ele está errado, não. É uma coisa pessoal, né? Que no momento, se eu começar a pregar só sermão textual, eu sinto que eu estarei saindo do plano que Deus quer que eu esteja neste momento. Porque quando eu prego sermão expositivo, acontece aquilo que eu falo para os irmãos, acontece o tratamento de Deus com o pastor Aldenei. Acontece o tratamento de Deus no coração do pastor Aldenei. Porque o pastor também é ovelha, não é? O pastor também é ovelha, ele precisa ser tratado também, não é? E nada mais agradável, nada melhor para o nosso tratamento do que a palavra de Deus, não é? Amém? Porque ela é o remédio que nós precisamos. Ela é o remédio que a nossa alma precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, não é? O tempo voa, né? Já estamos com 28 minutos de ministração. Mas vamos lá, glória a Deus. Então, vamos ler a palavra do Senhor ainda, em Provérbios, capítulo 12, e o versículo 20. Então, observe o conselho que o sábio Salomão nos dá, não é? E quando falo de Salomão lá em casa, às vezes a pastora Léo, não sei nem onde é que ela está, né? Ela às vezes me olha, não, o Salomão era muito louco, não sei mais o que e tal, mas eu quero usar de Salomão só aquilo que nos aproveita, que é a sabedoria dele, né? Amém? As loucuras dele se aproveita também, mas para não fazer, não é? Para não fazer. Provérbios 12, 20, o sábio Salomão nos adverte: a fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Amém? Alegria tem os que aconselham a paz. Quando nós olhamos para os evangelhos como um todo, nós podemos ver que foi difícil para Jesus manter a cultura de paz no meio dos 12. Por quê? Porque quando Jesus anunciava que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, né? Seria maltratado, seria humilhado, seria morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, os discípulos nunca entendiam o que era ressuscitar, mas eles entendiam que Jesus ia morrer. E aí, então, eles começaram, então, a se comportar como uma escola rabínica. E aí eles começavam a brigar entre eles para saber qual deles seria o maior entre eles. Na verdade, esse maior entre eles seria, em outras palavras, quem seria o sucessor de Jesus. Porque eles só entendiam que Jesus ia morrer e nunca entendiam o que significava ressuscitar dentre os mortos. Por mais que Jesus falasse, olha, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, ele será morto, ele será humilhado, ele será maltratado, ele será crucificado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Eles não entendiam, mas eles entendiam uma coisa: nós precisamos saber entre nós quem será o sucessor de Jesus. E esta era a causa da briga e da dissensão entre eles. Por quê? Porque eles queriam saber, cada um deles queria ser o líder no lugar de Jesus. E quando nós olhamos para a semana da crucificação, que nós chamamos de Semana da Paixão, quando ali, no dia em que ele instituiu a ceia do Senhor, e ele falou para os discípulos: olha, vocês vão procurar lá em Jerusalém um cenáculo todo mobiliado, todo preparado, e vai ser lá, e pergunte ao dono, não é? Onde está o lugar que o Senhor reservou para ali comermos a Páscoa. É interessante nós observarmos, porque os discípulos nunca tinham visto Jesus como diácono. Mas quando eles chegaram lá, eles não viram o Mestre Jesus. Eles não viram, tudo bem que ele não deixou de ser o Mestre, e nem deixou de ser o Filho de Deus. Mas quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que Jesus tirou o seu manto, tirou a sua capa, estava só com a sua túnica. E estava com uma flanela, com uma toalha e com a bacia d'água, não é? E quem fazia esse trabalho era um servo doméstico, chamado diáconos no grego, não é? Que era aquele escravo doméstico que vinha com uma bacia d'água e com ou uma esponja ou uma toalha. E ele molhava aquela toalha na bacia, espremia, deixava ela úmida e tirava o pó
dos pés das pessoas que entravam na casa. Desatava as sandálias, tirava a sandália e limpava os pés das pessoas. E a Bíblia fala que quando os 12 chegaram lá e viram Jesus daquele jeito, a Bíblia diz que nenhum deles ousou falar nada. E naquele momento, eu creio que Jesus pensou assim: hoje eu vou ensinar esse povo a viver em paz, porque eles não tinham paz entre eles, e eles sabiam o que o Senhor estava ensinando para eles. E quando ele terminou de fazer o serviço ali do diácono, a Bíblia diz que ele disse: aquele que dentre vós quiser ser o maioral, seja como aquele que serve. Naquela hora Pedro olhou para ele, João olhou para ele, Tiago olhou para ele, todos olharam para si mesmo e pensaram: puxa vida, o Senhor foi aquele que nos serviu, então ele é o líder mesmo, ele não tem substituto, ele é insubstituível, amém? Talvez alguém diga: mas pastor, Jesus não está fisicamente no nosso meio. E eu pergunto: e precisa? Não é? Não precisa, porque o Espírito Santo está aqui, amém? O Espírito Santo é o executivo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e ele que torna Jesus real em nossas vidas, louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Então, sendo um pacificador, ser um pacificador não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque o trabalho de pacificar, ele exige abnegação, não é? Porque, em primeiro lugar, esse trabalho envolve amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pastor, é difícil? É, mas é ordem de Jesus. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Se eu for usar o braço da carne, então eu vou dizer para vocês: nunca eu farei isso, nunca conseguirei fazer isso. Mas se nós, pelo Espírito Santo, começarmos a agir como Jesus falou, então aí nós vamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, amém? Não é fácil, mas o Senhor nos deu o caminho, não é? Ser pacificador envolve também ser cordial e cortês para com todos, sem discriminação. Mateus capítulo 5, versos 46 e 47, Jesus fala, não é? Ele diz aqui: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Irmãos, por que nós temos que promover a cultura da paz? Porque promover a cultura da paz é a chave para você alcançar, sabe quem? Para você alcançar as pessoas que são excluídas da sociedade. Seja por causa de situações socioeconômicas, ou seja por causa de estilos de vidas que muitas das vezes são contrários ao que a palavra de Deus nos ordena. Eu lembro, uma vez, que numa das escolas que eu trabalhei aqui em Manaus, a escola recebeu uma horda a escola recebeu muita gente, né, do povo LGBTQIA+, etc, etc. Porque cada dia eles põem uma letra lá na sigla. E aí eles lá, começando a conversar, e aí nas aulas de filosofia e sociologia, eles perguntavam: professor, o senhor é pastor? Eu digo: sim, sou pastor. A gestora, sua esposa, também é pastora, né? Eu disse: sim, ela é pastora. E aí um deles perguntou de mim: professor, eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. E daí eu disse: sim, pode perguntar. Ele falou assim: é verdade que nós todos já estamos condenados ao inferno? Não é? E era uma turma em que
quase todos os alunos eram LGBT que a mais, né? Quase todos, tanto rapazes quanto moças, né? E daí eu perguntei para eles, quem foi que disse que vocês já estão condenados? E aí eles falaram assim, olha, é o que nós temos ouvido de todos os pastores ou evangélicos a quem nós perguntamos. E daí eu falei para eles, bom, vocês ainda têm a oportunidade de escolha. Então, se você ainda tem uma oportunidade de escolha, você ainda não está no inferno. Você pode se livrar dele, desde que você reconheça o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, porque só Jesus tem poder para mudar a tua vida. E quando nós falamos isso, as lágrimas começaram a rolar dos olhos daquelas pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos fazer como o Senhor Jesus, não é? Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque olha o que Jesus fala aí, parece até que ele está falando para a igreja. Olha só, ele diz aqui, ó, porque se amados o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram unidos, eles se uniam, os fariseus também. E aí, esse próximo versículo fala mais ainda para nós como pastores, como crentes. Olha só, e se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não é? Então, todos os dias, eu dou bom dia no condomínio para uma senhora que é mãe de uma das vizinhas que eu tenho. E por causa de um acidente que aconteceu com a neta dela, que entrou em casa abruptamente, assim, correndo, né? E é uma criança de, acho que 4 anos de idade, 4, 5 anos. Daí eu falei, minha filha, a gente não entra na casa dos outros assim, de supetão, né? Tem que bater na porta primeiro. E por causa disso, então, a avó daquela criança não fala mais comigo no condomínio. Mas quando eu passo por ela, eu digo, se é de dia, eu digo bom dia. Se é de tarde, eu digo boa tarde, né? O importante é eu fazer o meu papel. Por quê? Porque se eu for dar bom dia só para os meus irmãos, só para os meus amigos, o que é que eu vou fazer de novo? Não vou fazer nada demais. Porque Jesus fala, os gentios também fazem o mesmo. Então, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito, o perfeito aí no grego é teleios, e ele significa completo, ele significa íntegro. Então, ou seja, nós temos que praticar a nossa integridade cristã, a nossa integridade espiritual, não é? A nossa integridade intelectual. Amém? Vamos ler o último versículo, né? Porque aqui já deu os 40 minutos. Então, como eu posso desenvolver um trabalho de um pacificador? Porque o trabalho de um pacificador é a vontade de nosso Pai Celeste, que não faz acepção de pessoas. Vamos ler Mateus 5, 45 a 48, que são os últimos versos dessa palestra. Jesus fala, vamos ler o verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo Ele aplique no meu coração e no coração de cada um de nós esses pequenos princípios para que nós possamos construir e sermos promotores da cultura de paz dentro das nossas igrejas. Que o Espírito de Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.